Olá, bom dia. 9h34, quinta-feira, 8 de maio de 2025. O mundo prende a respiração neste segundo dia de conclave, à espera do novo Papa. Assim como na primeira votação de ontem, hoje, 10 para o meio-dia na Itália, 6h50 da manhã aqui no horário de Brasília, a fumaça preta indicou que os cardeais ainda não elegeram o novo pontífice nos dois escrutínios realizados na parte da manhã de hoje. 12 mil pessoas acompanharam esse segundo dia de conclave na Praça de São Pedro. E muita gente ainda deve chegar nas próximas horas. Por isso, nós vamos direto para Roma conversar com o Rodrigo Luiz, que acompanha cada passo do conclave. A expectativa agora é para as novas votações na parte da tarde na Capela Sistina. É isso, Rodrigo. Bom dia, boa tarde para você aí já na Itália. Bom dia a você, bom dia a todos que acompanham o boletim de notícias da Canção Nova. A gente chega com informações daqui do Vaticano. Na manhã de hoje já teve duas votações, nós acompanhamos aí com expectativa e vimos aí a fumaça preta, indicando, portanto, a não eleição do Papa. Agora à tarde, a expectativa vai crescendo, mais duas votações, e a gente fica na expectativa, levando todas as informações aqui direto do coração da igreja. E para conversar sobre esse assunto, eu convido aqui Moisés Azevedo, uma honra, fundador da comunidade católica Shalom. Olá, Moisés, compartilhe um pouco conosco desse momento em que nós estamos vivendo aqui na igreja. Bom dia, Rodrigo. Bom dia a todos os nossos queridos amigos que estão nos acompanhando nesse momento tão decisivo, tão belo e ao mesmo tempo tão forte, né? Nós olhamos aqui para a Praça de São Pedro, olhamos aqui para a Via da Conciliazione, onde estamos, e é uma multidão imensa, uma multidão que está em espírito de fé, mas ao mesmo tempo em espírito de partilha e de oração, porque estamos na expectativa da eleição do nosso novo Papa. Como você disse, hoje de manhã, nós estávamos nessa expectativa, não é, Rodrigo? E aí estávamos lá no estúdio da Canção Nova e fomos surpreendidos, porque a fumaça veio até mais cedo do que a gente imaginava. E a fumaça foi preta, né? Sinal de que esse discernimento ainda continua. Porque a gente tem que olhar a eleição do novo Papa, Rodrigo, como um processo de discernimento. Os cardeais estão discernindo, os cardeais estão rezando, os cardeais estão se colocando juntos diante de Deus. E quando nós nos colocamos juntos diante de Deus, cada um com a sua consciência iluminada pelo Espírito Santo, a providência divina vai agindo. E nem sempre é no nosso ritmo, no nosso tempo, nas nossas expectativas. Então a gente vai querendo logo, que tudo aconteça logo, mas não é assim dentro da obra de Deus. Isso nos dá uma segurança maior que o nosso querido e amado Papa, que nós ainda não sabemos quem é, mas nós já o amamos, está sendo gestado no coração da igreja. E com expectativas nós estamos o esperando. Pois é justamente isso, Moisés, que eu ia falar. Você transmite esse amor pelo Papa, esse amor à igreja, e pudesse deixar essa mensagem para quem está em casa. Você que acompanhou esses dias aqui, todo o novenário, se despediu do Papa Francisco, e agora essa expectativa para o novo Papa. Quando nós vimos a notícia da Páscoa do nosso querido Papa Francisco, eu não tive dúvida. Eu vim imediatamente porque eu queria estar no coração da igreja para dar graças a Deus pelo grande pontificado que foi de Francisco. E por Francisco como pessoa, um Papa que foi amigo nosso, amigo da comunidade, amigo dessas experiências novas na igreja. E eu pude viver os 9 dias do novenário, ali, rezando, agradecendo. Agora nós estamos num novo tempo. E esse tempo é de uma humilde oração, de juntos rezarmos e pedirmos a Deus um Papa segundo o seu coração. E é esse o nosso papel. Nosso papel não é nem tanto discutir nomes, nem pessoas, nem ter essas expectativas humanas. O nosso papel é de rezar e humildemente preparar o nosso coração para escolher aquele que já foi escolhido pelo coração de Deus. É dessa maneira, Moisés, que a gente segue acompanhando na expectativa da fumaça hoje à tarde, possivelmente preta, mas possivelmente branca também, nesse clima de oração. A imprensa toda está aqui, o mundo está com os olhos voltados para Roma, e os cardeais eles seguem para a Capela Sistina em oração. E é essa oração que a gente aguarda. E é muito impressionante a gente ver o mundo com o olhar voltado para a igreja.
Isso é um sinal muito grande que o mundo precisa e como necessita do testemunho de Cristo, do testemunho da igreja. Tantas vezes a gente ouve determinadas observações, críticas em relação à igreja, mas numa hora dessa é que a gente percebe a necessidade do mundo por esta voz de Cristo atualizada hoje no nosso querido Papa, novo Papa que nós ainda não sabemos quem é, mas com expectativa e oração nós esperamos essa manifestação. E aqui estamos e vamos continuar. Seja fumaça preta, seja fumaça branca, permanecemos em oração e em fé e em expectativa para receber esse grande dom de Deus, que será o novo Papa. Não o conhecemos, mas já o amamos. Amém. Muito obrigado, Moisés. Obrigado, Rodrigo, e obrigado a todos os nossos queridos que nos acompanham no Brasil. E assim a gente segue levando todas as informações, as atualizações daqui, direto da Praça São Pedro, direto do coração da igreja. Obrigado, Rodrigo. Um misto de emoção e ansiedade toma conta da Praça de São Pedro a cada escrutínio realizado pelos cardeais. Aplausos e olhos fixos no telhado da Capela Sistina. De pé ou sentados, peregrinos de várias partes do mundo de olho na chaminé colocada para o conclave. 1, 2, 3 votações e a tão aguardada fumaça branca não veio. Sim, venimos especificamente. Bem, era algo previsível, mas estamos aqui esperando a fumaça branca, então vamos esperar até que ela saia, disse o turista mexicano. Uma chaminé que movimenta o mundo. Alguns só vêm à praça e depois seguem a rotina em Roma. Outros não arredam o pé. 12 mil pela manhã, mas certamente uma multidão vai se formar nas próximas horas. Eu acho que é esse misto de expectativa ainda, não é? Porque desde ontem a gente esperou 3 horas, né? E hoje saiu no horário, né? Pelo menos, mas essa expectativa que saia logo, não é? Porque a gente quer ver logo o novo Papa, né? Saber logo quem é. O mundo católico vive um período de expectativa e reflexão. Qual será o futuro da Igreja Católica? É a grande pergunta. Durante as congregações gerais, os cardeais apontaram as principais preocupações que hoje desafiam a fé e a missão da Igreja e que serão confiadas ao novo pontífice. Eu e minha equipe preparamos uma reportagem sobre este assunto. Acompanhe. Desde o primeiro encontro, temas cruciais foram debatidos. A centralidade da evangelização, o testemunho de uma igreja coerente com a mensagem de Cristo, a unidade, as reformas iniciadas por Francisco, bem como a liturgia como força motora da missão da Barca de Pedro. A igreja hoje é muito mais plural do que nas décadas passadas. No conclave passado havia 41 nações representadas, hoje são 70. Então, isso dá um mosaico muito maior, mais amplo de como a igreja está no mundo. A situação, por exemplo, da igreja na África é diferente da igreja na Europa. A Ásia, que é um continente gigante, é muito diversificado. O Extremo Oriente, por exemplo, do Oriente Médio, a América Latina, América do Norte. Então, os desafios são diferentes. Por exemplo, na Europa, a crise vocacional é acentuadíssima. Mas na África e na Ásia há um boom de vocações. Como formar os futuros presbíteros? Como formar os seminaristas para uma igreja mais plural, para uma igreja mais diversificada? Na última congregação, questões como leis contra abusos, desafios econômicos da igreja, renovação da Cúria Romana, sinodalidade, compromisso pela paz e o cuidado com a casa comum deram o tom dos desafios que o Papa eleito vai enfrentar. Cada vez mais o ser humano sente necessidade da proximidade. Um pastor que seja próximo, que fale, que saiba se comunicar, mas não só com uma linguagem oral, mas com uma linguagem do gesto. Combinar essa dimensão de proximidade pastoral, de linguagem de comunicação com o povo e também de uma boa preparação teológica, assim, uma perspicácia teológica para conduzir a igreja. Essas duas questões, esses dois elementos combinados podem favorecer um bom pontificado. Fora dos muros da Capela Sistina, no Vaticano, mais de 1 bilhão de fiéis católicos e pessoas de outras religiões acompanham cada passo do conclave.
Guiados pela ação do Espírito Santo, os 133 cardeais vão decidir o futuro da igreja para os próximos anos. O que está em jogo não é o desejo dos cardeais, nem mesmo o interesse de grupos da igreja, e sim a vontade de Deus. Mais união, para que a gente possa ter um convívio mais harmonioso entre nós, os nossos irmãos, e também mais harmonia até com o próprio meio ambiente. Eu espero que ele continue nesse caminho de abertura, de crescimento e com essa linguagem de uma igreja para todos, acolhedora, materna. Se o próximo Papa for semelhante ao que Francisco fez e que traga, né, se adeque, e traga essas novidades para a igreja acolher. Acho que a parte do acolhimento é o principal e ele fez isso com muita sabedoria. Seja qual for e de onde vier, o católico sabe que a missão do sucessor de Pedro foi dada por Cristo. Eu creio que o Espírito Santo conduz a igreja em todos os tempos e em todos os momentos. Em carta direcionada aos leigos e religiosos, a Arquidiocese de São Paulo trouxe recomendações para quando o conclave for encerrado e tivermos um novo Papa. A repórter Aline Mércio tem mais detalhes. Bom dia, Aline. Bom dia, Sidney, a todos que nos acompanham. A carta da Arquidiocese de São Paulo, assinada pelo bispo auxiliar Dom Cícero Alves França, recomenda que os padres rezem suas missas nestes dias pela intenção do conclave. E quando o Papa for eleito, o pedido é que as paróquias que possuem sinos os toquem para proclamar o anúncio em seus bairros. Também se recomenda que se celebrem missas em ação de graças pela eleição do novo pontífice, após o anúncio. Dom Cícero também convida os fiéis a participarem da missa na Catedral da Sé pelo novo pastor, em dia e horário a serem divulgados pela Arquidiocese. Voltamos aos estúdios. Obrigado, Aline. A gente muda de assunto porque o governo federal promete tomar providências após denúncias de irregularidades que atingiram aposentados e pensionistas do INSS para que haja devolução do dinheiro direto de Brasília. Vamos chamar a Liana Nunes, que tem os detalhes. Bom dia, Liana. Olá, bom dia a você e a todos. O governo federal anunciou um plano para ressarcir aposentados e pensionistas vítimas de descontos indevidos em benefícios do INSS. A ideia é que as associações responsáveis pelos convênios apresentem os termos que autorizavam os descontos. Caso isso não aconteça, as entidades serão obrigadas a devolver os valores. A Advocacia Geral da União já atua para garantir ali que o ressarcimento ocorra, inclusive com possibilidade de bloqueio de bens. A medida vem após investigações da Polícia Federal identificar um esquema de fraude que teria causado aí um prejuízo de mais de 6 bilhões de reais. E mudando de assunto, o Senado aprovou uma mudança importante na lei de cotas. Foi aprovado o projeto que aumenta de 20% para 30% o percentual de vagas reservadas em concursos públicos, incluindo agora indígenas e quilombolas. A proposta mantém a autodeclaração racial, mas reforça a checagem por bancas especializadas para evitar fraudes. O texto também prevê que a política de cotas seja reavaliada a cada 10 anos. Agora o projeto segue para sanção presidencial. Volto com você. Obrigado, Liana. A seguir, novas informações direto do Vaticano e estados brasileiros reforçam vacinação contra a gripe. A gente volta em instantes. O Boletim de Notícias está de volta com informações direto de Roma, agora com nossa correspondente Danúbia Gleiser. Bom dia, Danúbia. Bom dia, boa quinta-feira. Ainda não temos um Papa, mas estamos aqui na expectativa da eleição do novo sucessor de Pedro. E para vocês compreenderem um pouco, perceberem um pouco do clima, da movimentação por aqui, eu vou pedir ao nosso cinegrafista Leonardo Vieira para mostrar para vocês. É mídia do mundo inteiro que estão aqui a postos, aguardando qualquer notícia,
aguardando o nome do novo futuro Papa, também aguardando a expectativa da fumaça branca. Vocês podem ver também que tem bastante movimentação de peregrinos por aqui, de várias partes do mundo, também moradores, cidadãos aqui de Roma. É um mundo voltando o seu olhar ali para a Capela Sistina. E hoje, por volta do meio-dia, aqui na Itália, por volta das 7 da manhã, aí no Brasil, ocorreram as votações, né? Ocorreram 2 hoje. Na segunda votação, saiu fumaça preta ali da Capela Sistina. E sobre as votações desse dia que eu converso com o padre Alexandre Nunes, doutorando em teologia. Padre, bem-vindo. Muito obrigado. Bom dia a todos. Bom dia, padre. Ao todo foram 3 votações, contando com a de ontem, não é isso? Exatamente. Foram 3 escrutínios, bastante intensos, pelo que a gente pôde ver. 3 momentos para que os cardeais colocassem os nomes. Imagino que na primeira, que demorou um pouco mais, foi... Cada um levou o nome que ele tinha no seu coração. Logo depois, nas de hoje de manhã, mais ou menos estão vendo quem são os mais votados, para que, quem sabe, pela tarde, ou no máximo na sexta-feira de manhã, se decida, né? Assim, mais ou menos, a gente calcula como serão esses escrutínios próximos. Padre, ontem, muita expectativa aqui na Praça São Pedro e aos arredores, né? Com uma grande multidão esperando, uma espera longa. Estava previsto ali por volta das 7 da noite, né? A votação, o encerramento da votação, mas durou até quase 9 da noite. Foi uma espera longa. Exatamente, nunca tínhamos visto tanto atraso. De fato, estávamos esperados, pensávamos que não ia sair nenhuma fumaça. E já de noite sai, então foi incrível e todos nos perguntavam o que aconteceu. Mas se entende também porque para muitos dos cardeais presentes foi a primeira votação. Logo foi precedida pelo retiro, né, uma pregação do cardeal Cantalamessa, o Capuchinho. E pode ser, entendo que ele se estendeu um pouco mais, assim interpretamos, e por isso... As votações, a novidade das votações, os cardeais têm que fazer uma oração enquanto colocam a papeleta, né, com o nome que eles escolheram. Então, toda essa novidade para eles atrasou toda a votação e, obviamente, também o sinal da fumaça para todos nós. E as votações hoje continuam. Exatamente. Hoje pela tarde são outros 2 escrutínios e, quem sabe, são os definitivos, onde, com muita esperança, teremos que voltar a essa praça para esperar e olhar atentamente essa chaminé para ver se, por fim, sai a fumaça branca e conhecemos o novo Papa. O senhor me contou um pouco que esteve aqui quando o Papa Francisco foi eleito. Como que o senhor está fazendo esse paralelo? Como que o senhor pode fazer essa relação? Como está hoje aqui essa expectativa e a expectativa que o senhor teve naquele tempo? Exatamente, eu estou fazendo uma viagem de 12 anos atrás, onde tivemos a missa, né, proligendo, tivemos o juramento dos cardeais, o fechamento da porta, né, o extra omnes, e reviver tudo isso é muita emoção. Eu mais ou menos calculei assim que a primeira votação na tarde seria mais ou menos se conhecer como se vota, na manhã seguinte, nos 2 escrutínios, ver mais ou menos quem seriam os mais votados e na tarde decidir. Então, pela tarde, eu voltei para cá, o meu reitor disse, não, será amanhã. No dia seguinte, eu falei, não, mas deixa eu ir essa tarde porque eu sinto que vai sair hoje. E estando na praça, de repente saiu a fumaça branca, todos começamos a gritar, nos abraçar, dizendo, já temos Papa, e nos aproximávamos o mais próximo possível, né, do balcão. E aí tivemos na expectativa até que por fim saiu o Papa com as emoções, né? Que não conhecíamos, apesar de ser um cardeal de uma grande capital, a Buenos Aires, não esperávamos que ele seria o escolhido. É sempre uma surpresa dada por Deus. E agora a expectativa do novo pontífice, né, padre? Como é para o senhor viver esse momento? É um privilégio, uma graça incalculável. Nunca a gente podia esperar, né, que de repente o Papa vier a falecer. E imediatamente entrar nesse grande evento do conclave, né?
por um lado, a dor da perda do Papa anterior e, por outro lado, vemos a força do Espírito Santo que continua a empurrar a Igreja e essa sucessão apostólica, né, o 267º sucessor de Pedro. Então é uma honra enorme poder estar presente aqui em Roma, na Praça de São Pedro, e ser um testemunho, né, visível desse seguinte passo para a Igreja. Obrigada, padre, pela sua participação. De nada, um forte abraço a todos. Nós conversamos aí com o padre Alexandre Nunes, doutorando em teologia litúrgica. É isso, nós estamos aqui ligadinhos para levar até vocês as informações na expectativa do novo sucessor de Pedro. Voltamos a qualquer instante. É a Canção Nova no coração da Igreja. É com você aí no estúdio. Obrigado, Danúbia. Entre os destaques internacionais desta quinta-feira estão o aumento das tensões entre Índia e Paquistão e celebrações do Dia da Vitória na Rússia. À meia-noite de hoje entrou em vigor uma trégua de 3 dias entre Rússia e Ucrânia, devido às celebrações do Dia da Vitória. A data marca o triunfo do exército soviético sobre os nazistas na Segunda Guerra Mundial. O anúncio foi feito pelo presidente russo Vladimir Putin. O líder chinês, Xi Jinping, chegou a Moscou para as celebrações e foi recebido por Putin nesta manhã. O presidente brasileiro Luiz Inácio Lula da Silva também chegou ontem a Moscou com sua comitiva para as comemorações. Mais de 20 líderes mundiais vão comparecer ao desfile militar, segundo informações do Kremlin. E os conflitos entre Paquistão e Índia também são destaque no cenário internacional. As Forças Armadas do Paquistão dizem ter abatido 12 drones indianos em seu espaço aéreo. A Índia enviou drones israelenses para diversos locais do país vizinho e afirmou ter atacado pontos usados como infraestrutura para terroristas. As ofensivas mútuas começaram após as mortes de 26 turistas hindus na Caxemira, ocorridas no mês passado. A ação da Índia nesta quarta-feira deixou dezenas de mortos no Paquistão. Estes conflitos entre os dois países são os piores dos últimos 20 anos e alimentam temores internacionais, já que ambos desenvolvem armas nucleares. A gente vem aqui para o Brasil porque a Defesa Civil do Rio Grande do Sul emitiu um alerta de risco elevado para chuva forte, descargas elétricas, granizo e alagamentos até amanhã. Em algumas regiões, o acumulado de chuva pode chegar a 300 milímetros. Vamos conferir como fica o tempo no sul e em todo o país nesta quinta-feira. A previsão de hoje tem alerta de perigo de altos acumulados de chuva na região sul. O estado gaúcho é o mais afetado, principalmente nas cidades que fazem fronteira com o Uruguai e a Argentina, como revela a cor escura do mapa. Na região das Missões, a previsão é de mais de 300 milímetros de acumulado até sexta-feira. No Sudeste, a realidade ainda é de chuva no Espírito Santo, Rio de Janeiro e na divisa de Minas Gerais com a Bahia, devido à atuação de uma alta pressão. No Norte, fortes pancadas no Amazonas, em Roraima e no interior do Pará. O estado de São Paulo pode ter frio de manhã e calor à tarde, condição típica do outono. Já na cidade de São Paulo, há baixa qualidade do ar devido à pouca circulação dos ventos na atmosfera, mínima de 17 e máxima de 30 graus na capital paulista. Previsão de ar seco também na região centro-oeste, com umidade baixa entre Mato Grosso do Sul, Goiás e no Distrito Federal. O mesmo é previsto para o interior nordestino, no sul do Piauí e no noroeste da Bahia. Os termômetros variam entre 23 e 28 graus em Salvador e entre 24 e 30 graus em Manaus. As Secretarias de Estado da Saúde de São Paulo e do Rio de Janeiro promovem neste sábado o Dia D de vacinação contra a gripe. A campanha é voltada para os grupos prioritários. O Dia D de vacinação contra a gripe faz parte da campanha nacional. Cada município pode definir estratégias próprias para vacinar seu público-alvo. Em São Paulo, a ação acontece em todos os 645 municípios do estado, visando aumentar a cobertura vacinal e conscientizar sobre a importância da vacinação. A campanha é voltada para 19.300.000 pessoas dos grupos prioritários, como crianças de até 6 anos, gestantes, puérperas, pessoas com comorbidades e idosos, que são mais vulneráveis às complicações da gripe.
O objetivo é alcançar 90% de cobertura vacinal antes do período de maior circulação do vírus. Atualmente, a taxa está em 16,1%. 11.600.000 doses foram enviadas para os municípios e a campanha começou em 28 de março. O governo de São Paulo disponibilizou o portal vacinasemduvidas.sp.gov.br para esclarecer as principais questões sobre a imunização. A edição de hoje fica por aqui. Fique de olho em nossa programação, porque a qualquer momento pode ter o anúncio do novo Papa e nossa equipe está mobilizada para deixar você mais perto do coração da Igreja. Obrigado pela companhia. Continuemos em oração pelo conclave. Canção Nova no coração da Igreja.